boa noite a todos. Agradeço a presença de todos que estão aqui, que vieram prestigiar o nosso treinamento, prestigiar o Silvio, que vai fazer esse treinamento para a gente. Quem está falando aqui, eu sou o Rômulo, né? Eu sou o coordenador do operacional, então muitas pessoas que estão aqui devem receber mensagens de mim, assim como temos a Bianca, que também trabalha no operacional, né? Que você deve receber mensagem dela. Hoje nós estamos, né, fazendo uma série de treinamentos com os nossos faciliters para que a gente consiga manter o padrão das petições, o padrão não, a qualidade das petições que são entregues aos nossos clientes, certo? Então, para isso, hoje será feito um treinamento. O treinamento será feito pelo Silvio. Vou apresentar o currículo do Silvio aqui, eu vou ler, porque eu não consegui gravar tudo, tá? Mas eu vou ler o currículo do Silvio aqui para vocês. Depois eu passo a palavra para a Bianca também se apresentar, e aí a gente passa para o Silvio, e o Silvio vai fazer a apresentação. Só um detalhe, o áudio e para vocês teclarem, está bloqueado para a gente manter o foco na apresentação. No final, o chat vai estar aberto para as dúvidas e para a gente poder fazer discussão. Então, anotem as suas dúvidas. Quando as dúvidas forem surgindo, vocês podem depois anotar para colocar no chat e a gente discutir no fim, tá? Então, Silvio Poser, ele é mestre interdisciplinar em Ciências Humanas pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal da Fronteira. Especialista em Advocacia Civil, especialista em Direito Trabalhista, especialista em Docência no Ensino Superior. É graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Meridional, é advogado, consultor jurídico e trabalha aqui com a gente no Facilita Jurídico também. Então, Silvio, muito obrigado por ter aceito o convite, ter aceito o desafio. Antes de eu passar a palavra para você, vou passar para a Bianca, e daí a Bianca passa a palavra para você. Por favor, Bianca. Oi, pessoal, boa noite. Acho que eu não preciso me apresentar, porque todo treinamento tá eu aqui, tá a mesma cara de sempre, né? Mas eu sou a Bianca. Tá dando um pouquinho eu tô ouvindo um eco, alguma coisa assim. Vocês estão ouvindo direito? Estou ouvindo bem, Bianca. Estão ouvindo? Sim, sim. Então tá tendo algum retorno para mim, mas enfim, vou continuar. Eu sou aquela que enche o saco ali de vocês sempre quando a gente precisa vincular alguma petição, que resolve BO ali do operacional, sou analista ali no operacional, enfim. Eu sou especializada em direito criminal, portanto, questões muito técnicas de trabalhista, infelizmente eu não vou conseguir auxiliá-los hoje, vai ficar a cargo do doutor Silvio, que eu não sei se é Poser ou se é Poser, você pode me esclarecer, por favor? Poser. Isso. Tá. Vai ficar a cargo dele, mas aí no finalzinho a gente faz aí um debate, também vou fazer pergunta também, porque não entendo dessa área, e aí vamos que vamos. Aí com na verdade, esse vai ser o primeiro de muitos treinamentos, né, que a gente espera fazer relacionados aos nossos padrões, enfim, tentar diversificar um pouco a área também, primeiro trabalhista, talvez depois a gente faça de outras áreas, e aí encaminhando, sempre visando ali a qualidade das nossas petições, tá bom? Então, bora lá, Silvio? Vamos lá, então. Bem, pessoal, já foi apresentado, então acho que essa parte a gente pode até ultrapassar, para a gente não ficar repetindo e ter mais tempo também para o nosso treinamento. Mas eu não podia iniciar sem antes fazer um agradecimento ao Rômulo, à Bianca e também à Júlia, que nos auxiliaram na elaboração desse material hoje. Né? Um trabalho, nós estávamos falando no início, ele não funciona com uma pessoa sozinha. Né? A Facilita, eu tenho a convicção de que ela só funciona porque é uma grande rede colaborativa. Né? Então, esse treinamento de hoje não é só do Silvio, é da Bianca, que deu a colaboração dela, do Rômulo, e da Júlia também, e nós quatro esperamos que esse material esteja apropriado e de acordo, né, para a gente ter uma base para trabalhar com as petições iniciais, com as reclamações trabalhistas, e para que também esse material traga para vocês uma base, uma estrutura para que vocês possam, enfim, né, ter esse conhecimento para a elaboração das reclamações trabalhistas. Nós colocamos, então, como título, né, da petição inicial ao êxito na justiça, guia prático para reclamações trabalhistas vencedoras. Quando a gente fala em guia prático, parece que é uma receita pronta, né, que a gente vai passar para vocês e vai dar certo.
É o que a gente espera, na verdade. Mas, como o trabalho na Facilita, ele é um trabalho manual, é quase que artesanal, na verdade, o êxito dessa peça, o êxito de uma reclamação trabalhista, ela vai depender muito também do trabalho, do esforço e da boa vontade de quem estiver redigindo a petição. Então, nós temos alguns apontamentos, alguns caminhos para ajudar todos vocês nesse trabalho, mas como as petições da Facilita Jurídico são personalizadas, são voltadas e com muito foco naquilo que o cliente deseja, então, personalizadas mesmo, o êxito delas depende muito do trabalho de cada um de nós. Então, a gente vai passar para vocês algumas recomendações, alguns padrões da própria Facilita Jurídico, e com isso a gente espera que no fim vocês consigam elaborar petições de qualidade, que é, no final, o foco do nosso trabalho. Bem, vamos lá então. Como que nós conseguimos uma petição de qualidade? Né? A Facilita Jurídico, eu não sei, Bianca, depois vocês vão disponibilizar o e-book, né? Sim, vamos. Vamos, Silvio. No fim vai ter um link no fim para as pessoas se cadastrarem e a gente envia amanhã. Perfeito. Então, no e-book, pessoal, vai ter todo esse material muito mais explicado, né, para vocês também poderem estudar depois. O que nós vamos fazer aqui agora é só pincelar para vocês alguns tópicos que são importantes, até para que também não fique muito cansativo esse momento, né? Como que nós conseguimos atingir, então, uma petição de qualidade? A Facilita Jurídica desenvolveu 5 critérios para isso, né, que são estipulados dentro do padrão de qualidade da Facilita Jurídico. Quais são os 5? 5, né? Adequação ao caso, estrutura e escrita da petição, os fatos, e que aqui na reclamação trabalhista ela ganha muito mais relevância do que nas demais peças, a fundamentação e aí a argumentação e fontes do direito. E agora nós vamos, então, adentrar um pouquinho em cada uma delas para a gente ter uma noção exata de como isso vai ser incluído nas nossas petições, como esse ensinamento teórico vai ser colocado em prática, certo? Adequação ao caso. O que é adequação ao caso? Né? É nós estruturarmos a nossa reclamação trabalhista dentro daquele pedido que o cliente cadastra ou que ele apresenta na plataforma para nós. Quando nós recebemos um caso, e aí quem atende em escritório ou quem faz algum outro trabalho fora da Facilita Jurídico, como eu, quando a gente recebe um caso, a gente atende o cliente e a gente tem um contato direto com ele para saber, enfim, dentro e especificamente na área trabalhista, qual é a reclamação dele, né? Quais são os direitos que foram violados, como que foi que aconteceu o contrato do trabalho, e a partir dessa conversa com o nosso cliente, a gente consegue extrair aquilo que é necessário para colocar na petição inicial, na reclamação trabalhista. Na Facilita Jurídico, nós não temos esse contato direto com o cliente, nós temos tudo isso colocado na plataforma, né? Então, para a nossa petição, para a nossa reclamação trabalhista estar adequada ao caso, nós temos que observar tudo aquilo que foi colocado ou designado na plataforma pelo cliente. O que envolve? Endereçamento correto da petição, qual o tipo de petição que o cliente deseja, quais os tópicos que são imprescindíveis, e tudo isso vai estar cadastrado lá na plataforma, na nossa solicitação, quando nós recebermos. São de observância obrigatória, pessoal, né? Nós não podemos elaborar essa reclamação trabalhista sem que a gente tenha minimamente estudado o caso que o nosso cliente cadastrou na plataforma. Então, é a partir disso que a gente constrói uma petição vencedora, observando obrigatoriamente tudo aquilo que o cliente cadastra e apresenta para nós. E aí, para vocês terem uma noção, assim, visual do que nós estamos falando, nós trouxemos recortes aqui da plataforma, para aqueles que são novos ou para aqueles que não têm familiaridade ainda com a plataforma, para vocês entenderem aonde que está tudo isso, o que nós estamos falando, o que nós queremos que vocês entendam. O nosso cliente,
né? Ele cadastra na plataforma quem são as partes do processo, né? Então, nós vamos ter lá autor e réu, e o cliente vai indicar quem é que ele está representando, quem é que ele não está representando. Automaticamente, quem ele representa é a pessoa que nós estaremos, então, fazendo a petição, a reclamação trabalhista, no caso, né, da área trabalhista. Então, o cliente apresenta para nós ali a qualificação dele, muitas vezes ele não traz a qualificação completa, alguns casos tem qualificação completa, mas os dados estão aí. Então, nós temos que observar essa qualificação, esses dados que o cliente apresenta para nós na plataforma. Uma petição adequada é uma petição que ela vai ser endereçada para o juízo competente, né? Na Justiça do Trabalho, diferente de outras áreas do direito, nós temos uma regra específica, né? O artigo 641 da CLT dispõe que a competência da reclamação trabalhista, a competência para o julgamento, é o foro, é a vara do trabalho do local onde acontece a prestação de serviço. E isso também tem que ter muita atenção, porque algumas vezes os nossos clientes eles não cadastram isso certo na plataforma. Então, nós temos que acessar os documentos que o cliente apresenta para nós, também na plataforma, verificar onde que se deu a prestação de serviço, se tiver alguma dúvida, entrar em contato com o suporte, mas tenham sempre em mente isso, né? O endereçamento, a nossa peça, a reclamação trabalhista vai ser endereçada para o juiz onde se deu a prestação de serviço. Por exemplo, o Silvio trabalhou numa empresa na cidade de Passo Fundo, a minha cidade. Aqui na minha cidade tem uma vara do trabalho, então eu vou endereçar a minha petição inicial para essa vara do trabalho. Por que que isso é importante observar? Né? Porque que a gente já ganha tempo. Se nós endereçarmos ou se nós encaminharmos essa petição para uma vara que não é adequada, a parte contrária pode entrar com uma exceção de incompetência. Isso leva um tempo de julgamento, é um tempo que o nosso cliente está perdendo. Então, muitas vezes, o endereçamento acaba passando batido quando nós estamos elaborando a petição, mas é muito importante que a gente observe, que a gente entenda, e essa questão do endereçamento, principalmente na reclamação trabalhista, porque ela tem essa regra específica do local da prestação de serviço. Na plataforma também, o nosso cliente ele vai cadastrar o tipo de petição que ele quer. No nosso caso, então, vai ser uma reclamação trabalhista, e ele vai trazer ali para nós o que ele deseja, né? E também na plataforma ele vai poder cadastrar quais são os tópicos imprescindíveis, né? O próprio nome da plataforma já diz. Tópicos imprescindíveis é porque todos eles têm que constar na peça. Muitas vezes a gente acaba passando batido também e não prestando atenção nisso aqui, né? Qual é a forma que o cliente se comunica com quem vai elaborar a peça? O cliente não entra em contato direto com o faciliter também não entra em contato direto com o cliente. Aqui, nessa parte, nesse espaço, é que vai estar cadastrado tudo aquilo que nós precisamos saber e que nós precisamos adotar obrigatoriamente para elaborar a petição inicial do nosso cliente. Por exemplo, tem pedido cumulativo na petição, né? O que o cliente deseja com o caso que ele trouxe, se é um pedido de horas extras, se é um pedido de adicional noturno, se é um pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, se há necessidade de tutela de urgência. Então, tudo isso vai estar escrito e descrito aqui. Nesse caso específico, nós escondemos aqui os nomes dos clientes, mas nesse caso específico, o cliente não fez a redação dele aqui nos tópicos na plataforma. Ele anexou nos documentos a entrevista que ele fez com o cliente, e a partir disso a gente buscou os dados e as informações necessárias para elaborar a reclamação trabalhista. Então, veja que além dos tópicos imprescindíveis que o cliente apresenta para nós, também é importantíssimo, e isso tem que ser observado, a própria Lucila já fez treinamento e já passou isso aqui para nós. Na plataforma, o cliente vai anexar todos os documentos que ele acha importante para que essa solicitação seja desenvolvida, né? Nós conseguimos acessar eles na plataforma, e também, pessoal, entendam que é de observância obrigatória, né? Se nós estamos falando em adequação ao caso, nós não temos como elaborar e fundamentar um caso adequadamente se nós não analisarmos todos os documentos que o cliente traz para nós. Eu sei que muitas vezes
principalmente na reclamação trabalhista e nas iniciais como um todo, às vezes o cliente apresenta muitos documentos, né? Mas nós precisamos, de uma forma muito eficiente, muito rápida e muito atenta, analisar todos esses documentos que nós temos na plataforma. Quem está iniciando ainda, ou quem não tem uma vivência de longo tempo na plataforma, isso pode se tornar um processo um pouco demorado, né? Eu vou dar meu exemplo para vocês. Quando eu iniciei na plataforma lá em 2021, eu demorava de 3 a 4 horas para fazer uma petição, para analisar os documentos, para montar toda a fundamentação. E hoje, com toda a experiência que a gente já tem na plataforma e com todo o trabalho que a gente já desenvolveu, esse trabalho é muito mais rápido, né? Eu consigo evoluir de 2 petições para 5 a 6 petições por dia, né? Então, desenvolvendo esse trabalho, a gente entra um pouco que no automático e a gente consegue fazer esse trabalho um pouco mais, de uma forma um pouco mais célere, né? Sempre com atenção a todos os documentos, mas não perdendo muito tempo para que a gente tenha um maior rendimento, para a gente também conseguir produzir as petições de uma forma mais eficiente e mais rápida, porque também a demanda é alta na plataforma e a gente tem visto isso há muito tempo, né? Então, os documentos que o cliente traz são importantíssimos, é a partir deles que nós vamos entender o caso, que nós vamos entender o desejo desse cliente, e é a partir desses documentos que nós vamos conseguir elaborar a nossa petição inicial, a nossa reclamação trabalhista. O que o cliente sempre traz? Carteira de trabalho, termo de rescisão do contrato de trabalho, né? Nós temos peculiaridades na área trabalhista, que as mensagens, enfim, recortes e prints de WhatsApp são aceitos como prova, então a gente vê muito isso na plataforma, e às vezes a gente acaba não dando muita atenção, mas são nesses pequenos detalhes, são nesses documentos, são nesses recortes de mensagens, que a gente consegue identificar e muitas vezes justificar, né, qual que é o pedido do nosso cliente a partir de todos esses documentos. Então, quando eu falo em adequação ao caso, né, o que nós temos que entender é isso, né, que nós precisamos estudar o caso do cliente, nós precisamos entender tudo aquilo que ele trouxe para nós na plataforma, e a partir disso, então, eu consigo elaborar a minha petição, a minha reclamação trabalhista. Outro ponto importante, né? Falamos que são 5 tópicos. O primeiro, então, adequação. O segundo, estrutura e escrita, né? Todos eles são importantes, de fato, mas estrutura e escrita também é importante, né? Por quê? Porque nós precisamos ter uma escrita fluida, uma escrita coesa, uma escrita coerente, com uma linguagem jurídica e formal. Nós não podemos aí trazer qualquer tipo de escrita dentro da petição, afinal de contas, né, ela vai ser lida pelo juiz, vai ser lida pelas outras partes. Então, o cliente, quando procura o nosso serviço, ele espera que a petição que seja entregue para ele seja uma peça que tenha, no mínimo, coerência entre aquilo que nós estamos falando, né, entre fatos, entre argumentos. Então, isso é muito importante. Muitas vezes, as revisões e as correções, quando elas retornam muito por causa disso, né, ou porque o texto não está fluido, ou porque o entendimento não está fácil, né, porque há parágrafos muito grandes, porque há parágrafos muito menores, porque não tem uma ligação entre um parágrafo e outro. Então, essa questão da estruturação e da escrita, né, ela depende integralmente do faciliter que está digitando, que está redigindo a peça. Então, vocês precisam estar muito atentos a isso, né? Algumas dicas: evitar abreviações. Isso a gente fala desde que eu entrei na Facilita, todo treinamento, a Bianca sempre repete, né? Não abreviações. Então, dentro da reclamação trabalhista, não abreviar artigo, não abreviar CLT, CTPS, FGTS, né? Sempre procurar mencionar tudo isso de uma forma extensa, né? FGTS, Fundo de Garantia, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, para evitar entendimento inadequado ou para evitar alguma confusão no decorrer da peça, né? Redação formal e em terceira pessoa, isso também é básico, pessoal, em qualquer
texto, em qualquer redação, em qualquer escrita, o texto tem que ser em terceira pessoa, né? Então, eu acho que esses são pontos até que a gente já tem, não que a gente não tenha que dar muita atenção, pelo contrário, mas são pontos que a gente já espera de vocês isso, né? Então, a gente retoma, a gente fala isso todas as vezes, mas é uma questão quase que corriqueira, né? A gente não pode, de forma alguma, dentro da petição que nós vamos entregar para o nosso cliente, não ter uma redação formal, uma redação jurídica, e muito menos que ela não seja em terceira pessoa, né? E também evitar erros de ortografia, acentuação, concordância, né? Isso que não pode estar presente na petição, nós não podemos entregar uma petição para o nosso cliente com erro, né? De escrita, de acentuação, até porque ele contrata o serviço e ele espera que isso vá minimamente correto, né? Então, é importante que se observe isso também em todas as nossas, nossos treinamentos, nos e-books, a gente sempre fala isso, né? Então, é uma questão que a gente já tem que ter isso bem pronto na nossa cabeça. Estrutura. O que é a estrutura? O texto ele tem que estar dentro daquele padrão que o cliente espera, seja no papel timbrado que o cliente oferece, ou seja no padrão de estrutura que a Facilita Jurídico adota. Aonde que eu acho isso? Na plataforma. O cliente, quando cadastra a solicitação, lá em mais opções, vocês estão vendo aqui, mais opções, nós temos um modelinho de reclamação trabalhista, um modelo padrão da Facilita, como nós esperamos que vocês façam a redação dela, e aqui o cliente pode colocar, então, o papel timbrado dele e os critérios de formatação que ele deseja. Nesse caso específico aqui, o cliente pediu fonte Arial, tamanho 14, recuo de parágrafo 4, espaçamento entre a linha 1.5, né, dentro do papel timbrado que o cliente oferece para a gente redigir a peça. Tem clientes que não apresentam, tem clientes que não têm, nós temos que adotar a estrutura da Facilita Jurídico. Qual é? Texto com alinhamento justificado, recuo esquerda e direita de 3 centímetros, né? Texto com alinhamento automático, 1.5 de espaçamento entre as linhas. Isso aqui também é padrão. Eu tenho recebido algumas revisões, algumas correções que não têm sido observado isso aqui, então é importante que quem for fazer a redação da peça, facilite, observe essa formatação aqui, tá lá no e-book passo a passo, como acessar e como colocar isso aqui dentro do documento, se alguém tiver alguma dúvida ainda, depois quando vocês finalizarem o treinamento, vão poder procurar lá, tem o passo a passo de como eu faço, né, essa adequação na estrutura da minha peça, certo? Muito bem. Todos esses elementos que nós estamos trabalhando, eles são importantes, mas dentro da Justiça do Trabalho nós temos uma peculiaridade que nós tratamos como o princípio da primazia da realidade, né? O que significa isso, em primeiro lugar? Dentro do direito do trabalho, é valorado muito mais a realidade do contrato de trabalho, aquilo que acontece realmente dentro da empresa, do que os documentos que eu trago para dentro do processo. Por que isso é importante e por que uma petição, uma reclamação trabalhista, ela vai ter êxito se eu me dedicar aos fatos? Porque é nesse momento que eu vou poder contar para o juiz, né, para o julgador, qual é a realidade do contrato de trabalho do meu cliente, do cliente que acessa os serviços da Facilita Jurídico, né? Então, importantíssimo que vocês se detenham, quem elabora reclamação trabalhista, nessa questão dos fatos. Não só na reclamação trabalhista, mas em todas as iniciais, em todos os nossos documentos jurídicos, os fatos são muito importantes. Mas dentro da Justiça do Trabalho, dentro, né, da área trabalhista, por termos este princípio da primazia da realidade, os fatos eles ganham muito mais relevância. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo pessoal. Quando eu iniciei meu trabalho no escritório, que eu concilio as atividades do escritório com as atividades da Facilita Jurídico, eu iniciei também com reclamações trabalhistas, atendendo clientes no meu escritório, né?
E a primeira petição que eu fiz, uma petição trabalhista, a minha página de fatos deu meia página, né? E os meus argumentos jurídicos, enfim, a minha estruturação da peça, ela resultou em 37 páginas, né? E eu apresentei isso para o juízo, né? A parte contestou, eu fiz a réplica com mais 37 páginas, e no dia da audiência, quando eu cheguei na audiência, a primeira coisa que o juiz, quando entrou na sala, me olhou e disse: e os fatos, doutor? Onde estão os fatos? Não adianta uma peça de 37 páginas se tu não me conta os fatos. Na minha primeira audiência, né? Isso foi um divisor de águas bem importante para a minha própria prática dentro da Facilita e no meu escritório, né? O juiz não sabe como que acontece o contrato de trabalho. Ele não está lá na realidade. Quem está na realidade é o empregador que está buscando o direito e é o cliente, o nosso cliente, quem contrata o nosso serviço, que vai saber, né, como que se deram os fatos. E aí eu digo para vocês, né, trazendo esse exemplo da minha própria vivência. A única coisa que vocês não podem deixar de colocar na petição inicial, na reclamação trabalhista, são os fatos. Contem, relatem tudo como aconteceu, né? O funcionário foi contratado em tal data, foi demitido em tal data, recebia tanto de salário, fazia tal horário, enfim, né? Nós temos que fazer um apanhado bem detalhado de como que aconteceu, de como que acontecia, né, essa rotina de trabalho daquele cliente que nós estamos defendendo, né? O juiz, enquanto entidade ou enquanto autoridade que vai proferir a sentença, ele só vai poder aplicar o direito se ele tiver conhecimento dos fatos. E muitas vezes, a maioria de nós falha na petição, na reclamação trabalhista, justamente por isso, né? Porque nós não contamos os fatos para o juiz. E nós esperamos que ele dê o direito ao nosso cliente sem contar os fatos. Então, dessa minha experiência que eu tirei da sala de audiência, que eu repasso hoje para vocês, eu digo: uma petição de sucesso é uma petição que conta de forma detalhada os fatos para o juiz. Se não tiver isso na petição inicial, se não tiver isso na reclamação trabalhista, dificilmente nós vamos obter sucesso, dificilmente nós vamos entregar sucesso para o cliente que contrata os nossos serviços. O juiz não precisa, e nós temos que entender definitivamente isso, principalmente como advogados, como operadores de direito, o juiz sabe o direito, né? Ele sabe o que diz o artigo 79, ele sabe o que diz o artigo 74, eu não preciso contar isso para ele. Eu preciso contar por que que o meu funcionário, por que que o meu cliente, por que que o empregado, ele precisa que o artigo 74 seja aplicado. Ou seja, por que que ele teve, né, um intervalo entre a jornada dele violado. Então, nós precisamos, de forma definitiva, e muito certo disso que eu estou dizendo para vocês, contar os fatos para o juiz. Nunca esqueçam disso. Se vocês querem, e vou falar novamente, se vocês querem que a petição tenha sucesso, né, que o cliente goste da petição que nós estamos entregando para ele, contem os fatos, não contem outra coisa, né? Se nós não contarmos o fato para o juiz, ele não vai saber aplicar o direito. E aqui eu trago um exemplo para vocês, para a gente ver essa diferença. É um caso hipotético, que nós inventamos ele só para poder fazer o treinamento, porque também a gente não pode expor os dados dos nossos clientes, mas eu trago para vocês aqui só para vocês terem uma pequena noção do que nós estamos falando quando eu digo dos fatos, né? Meu cliente é Lampião, tá? E ele trabalha na empresa Cangaço S.A., são 3 informações que eu vou dar para vocês. E ele desenvolve trabalho no período noturno, né? Essa forma que vocês estão vendo aqui é uma forma que eu não posso contar meus fatos. Se eu contar dessa forma, o juiz não vai entender nada, né? E a minha petição não vai ter o êxito que eu espero. Por quê? Primeiro, os fatos estão totalmente confusos, né? Meu cliente, Lampião, laborava de forma constante e frequente para a empresa Cangaço S.A., onde desenvolve suas atividades durante o período noturno. Veja, eu estou falando de período noturno. Então, o que eu quero para o meu cliente
é o adicional noturno de 20%. Aonde, nesses 4 parágrafos de fato, que eu contei para o juiz qual é o horário que ele trabalha? Eu não contei, né? O juiz sabe que o adicional noturno é das 22 às 5 horas, mas eu não disse para ele, ó, a pessoa que eu estou defendendo, ele trabalha das 23 às 3 da manhã, né? Então eu conto fatos de forma confusa, acrescentando e colocando muita coisa, mas nada fala ao juiz, né? Se vocês lerem aqui, vocês não vão saber, e se coloquem, quando vocês estiverem fazendo a petição de vocês, no papel de juiz, não no papel de advogado. Se coloquem no papel de quem vai ler a petição de vocês, se ela vai realmente entender aquilo que nós estamos pedindo, né? 4 parágrafos, 3 pontos. Vamos analisar agora uma outra petição, uma outra contagem dos fatos, um pouco maior, talvez, mas um pouco mais adequada. Veja, eu dividi lá meu parágrafo inicial. O reclamante, Lampião, funcionário da empresa Cangaço S.A., exerce suas atividades exclusivamente no período noturno, né? Vejam como já está diferente daquilo que eu contei antes. Pois eu acrescento mais. Desde a sua contratação, ou seja, desde o dia que ele iniciou o trabalho lá na empresa, ele atua das 22 horas às 6 horas da manhã, sem qualquer alternância para o turno diurno, sendo, portanto, aplicável o adicional noturno. Veja como está muito mais claro aquilo que eu estou querendo contar para o juiz, né? O direito que o meu cliente está perseguindo, aquilo que eu quero para ele, somente nesses 2 primeiros parágrafos. E até aqui já era suficiente, a gente não precisava nem continuar com mais nada. Mas é isso que vocês têm que entender. Quando eu for contar os fatos para o juiz, eu preciso dizer de verdade aquilo que eu quero dizer, né? De forma direta, de forma clara. Eu não preciso inventar, eu não preciso ir até lá, eu não preciso voltar, eu não preciso fazer rodeio nenhum. Eu preciso contar de forma clara para o juiz aquilo que vai ser, como que aconteceu, a realidade do contrato de trabalho. Tinha ponto, por acaso, para esse cliente marcar ou para esse cliente registrar ponto? Não tinha. Que prova que eu tenho? Entende? Prova testemunhal. A prova testemunhal vai ser corroborada com o quê? Com os fatos. Entende? Então eu preciso, quando eu for contar meus fatos na reclamação trabalhista, estar atento a isso, né? A reclamação trabalhista, o direito do trabalho, preza pelo princípio da primazia da realidade, aquilo que aconteceu de fato no contrato de trabalho, e isso tem que vir nos fatos. Se não vem nos fatos, dificilmente eu vou ter sucesso, dificilmente eu vou ter êxito, porque o juiz não vai saber do que eu estou falando. E ele vai lá na audiência e tenta extrair coisas do cliente, o cliente não sabe se portar na frente do juiz, muitas vezes as pessoas ficam com medo da figura do juiz, e acaba virando uma bagunça, e eu não consigo acessar o direito que tem, que deve, que é dele, porque eu não consigo contar os fatos de maneira adequada, certo? Então, gravem isso e levem isso sempre com vocês quando vocês forem elaborar a inicial trabalhista. Usem Visual Law para contar os fatos. O cliente sempre traz na plataforma recortes, informações, contrato, mensagem. Tragam isso. Recorta, cola, ajeita bonitinho lá na peça, coloca uma borda bonita. Por quê? Porque isso facilita o entendimento, a compreensão do direito para o juiz, né? Ele não precisa ficar folhando o processo para achar aquilo que eu quero dizer, porque os recortes estão ali, né? O juiz abre, lê, vê, entende, e ele já sabe o direito que ele vai aplicar. Muitas vezes ele para aqui nos fatos e nem vai no direito, porque ele sabe o direito, né? Ele precisa se dedicar aos fatos, né? Depois dos fatos, fundamentação e argumentação jurídica. Aqui eu já disse para vocês, né? Uma petição de 37 páginas é cansativo e dificilmente vai ser lida, né? E você se coloca no lugar do juiz, da pessoa que vai julgar o caso de vocês, né? Pegar uma petição de 37 páginas, né? Não sendo a primeira que ele leu no dia, não sendo a segunda, sendo a 10ª, né? Aonde ele vai? Nos fatos, né? Porque o que ele precisa entender para aplicar o direito são os fatos, né? A fundamentação e a argumentação, ela é importante, com certeza, né? Mas ela não pode ser dispersa. Ela tem que seguir aquilo que eu trouxe nos fatos. Então, se eu contei lá que o reclamante é Lampião, que ele trabalha no Cangaço S.A., que ele faz horário noturno, a minha fundamentação tem que remeter àquilo, né? Eu não posso argumentar nada diferente daquilo que eu já disse nos fatos, né?
Por quê? Porque o magistrado, enquanto destinatário da petição inicial, ele possui um conhecimento jurídico. Ele está lá porque ele sabe, né? Então, eu preciso apresentar para ele os fatos para que ele possa colocar em prática, que ele possa, enfim, deferir o direito que eu estou pedindo para ele. Aqui é importante. Isso aqui está no material lá para vocês também darem uma olhada de uma forma mais completa. Uma reclamação trabalhista de sucesso é capaz de concatenar os fatos com os direitos previstos na norma seletista. O que é isso? Né? Eu não preciso, na minha argumentação, trazer lá o artigo específico do adicional noturno. Eu não preciso trazer um recorte do artigo 74 e dizer, ó, juiz, o artigo 74 fala do intervalo entre a jornada. Eu não preciso fazer isso. Eu preciso explicar para ele, ó, meu cliente trabalha das 22 às 6 da manhã, por isso ele tem direito ao adicional noturno previsto na norma seletista. É isso que eu tenho que fazer. Quando eu falo em argumentação, em fundamentação, é esse aspecto que a gente tem que observar e colocar, né? Não se menospreza o saber do juiz, né? A gente tem que proporcionar uma avaliação completa e embasada. Mas como que a gente vai ter uma avaliação completa e embasada se ele não tem os fatos, né? Veja que tudo me remete aos fatos. Então, eu preciso, para ter uma fundamentação e uma argumentação adequada, ligar os fatos, né? Contar para o juiz os fatos e dizer, ó, tá aqui, certo? E aqui nós temos um exemplo. Pegando esse mesmo exemplo que nós usamos lá do Lampião, que trabalha na empresa Cangaço S.A., no adicional noturno lá das 22 às 6 horas. Vejam essa fundamentação que nós elaboramos aqui. Uma fundamentação que não é adequada, tá? O que a gente tem que evitar. Diante do labor executado, temos que o reclamante, o Lampião, cuja função é, e com toda clareza assim se afirma, essencialmente noturna, embora tal circunstância possa, em alguns casos, vir a sugerir outro tipo de regramento de interpretação, está inegavelmente inserido num contexto que, segundo previsão contida na CLT, abreviado, não poderia ser menos do que reconhecido como adicional noturno. Veja que num parágrafo eu tento dizer um monte de coisa, tudo muito confuso, que nem na hora de ler a gente consegue entender. Imagine o juiz pega isso aqui para ler. Ele vai entender o que nós estamos pedindo? Não vai, porque eu não disse para ele qual é o horário que o empregado faz. Eu não citei nenhum artigo de lei para embasar o meu fundamento, então não está adequado. É uma fundamentação que não está correta e que não está certa. Veja agora, nós elaboramos aqui uma fundamentação um pouco melhor, né? Uma fundamentação que a gente pode, que a gente deve usar quando a gente for elaborar. O adicional noturno é um direito assegurado ao trabalhador pela consolidação das leis do trabalho, especificamente no artigo 73, que determina o pagamento de um acréscimo de 20% sobre a hora trabalhada no período das 22 às 5 horas da manhã. Citei o artigo, citei o que ele deve e citei quando que é o período noturno, né? Citei o artigo 73, os 20% do adicional, em qual horário que isso é devido. Cito também lá, ó, no caso em questão, o reclamante Lampião exerce sua função exclusivamente no período noturno, das 22 horas às 6 horas da manhã, configurando total adequação à regra legal. Veja como está um texto muito mais limpo, né, muito mais fácil de ser entendido, e é assim que nós temos que construir a nossa petição. Eu não preciso trazer e colar lá no meu texto o artigo 73, letra por letra, palavra por palavra, o que ele significa. Porque eu sei, o juiz sabe, todo mundo sabe, até o funcionário sabe o que o artigo 73 significa e diz. Então, eu não preciso detalhar ele. Eu preciso ligar, eu preciso explicar para o juiz que 73 determina o adicional noturno de 20% de tal em tal hora e que o reclamante exerce função noturna em tal período, né? Simples, fácil, rápido, claro, entendível. E aqui, né, a gente consegue entender que a petição vai ter sucesso, porque ela está clara, o juiz vai bater o olho nisso aqui e vai entender o que eu preciso, né? Não precisa pensar, não precisa entender, não precisa voltar à leitura. É isso que nós temos que pensar e entender, né?
Aqui nós já, alguns pontos já falamos, e também já adentrando em outro desses critérios que a gente utiliza como padrão, que são as fontes do direito, né? Doutrinas em excesso, né? Aqui há uma polêmica, porque alguns clientes gostam que a gente coloque doutrina, mas a gente também não precisa trazer ela em todos os tópicos, principalmente da petição trabalhista, né? Porque a reclamação trabalhista é tudo que meio, né, já é meio que pronto, né? Eu sei que se a pessoa fez hora extra depois das 8 horas diárias, é hora extra, né? Eu não preciso trazer um doutrinador que explique que hora extra é o horário que se faz depois das 8 horas, blá, 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 nas palavras de não sei quem, né? Eu não preciso dizer que nas palavras de não sei quem, o adicional noturno é o trabalho que se faz das 22 às 6 horas, porque isso está posto, né? Todo mundo sabe, a norma é clara, então eu não preciso referenciar ou referendar isso com doutrina. Posso referendar isso com jurisprudência? Sim, né? Contextualizar com jurisprudência, como está aqui, mas também não precisa uma jurisprudência extensa quando eu for falar de adicional noturno, né? Porque justamente já está posto, né? É um direito, já é consolidado e não tem controvérsia quanto a isso, né? Se eu conseguir demonstrar para o juiz que o meu funcionário trabalhou das 22 às 6, ponto. Eu não preciso referendar com doutrina, eu posso referendar com jurisprudência, mas não é obrigatório, porque tudo isso vai acrescentando página na minha petição, né? Vai ficando cansativo, vai ficando difícil de ser lido. Então, eu preciso que seja algo, né, mais limpo, mais direto, para que a gente possa acessar o direito logo de cara e que o juiz entenda aquilo que nós estamos pedindo, né? Tá errado colocar de forma alguma, né? Se o cliente deseja e se ele pede, temos que colocar, né? Mas vamos adotar em alguns pontos, em algumas questões que são já consolidadas, inclusive de entendimento, direto para uma jurisprudência, né? Uma jurisprudência também não muito grande. Aqui nós temos um exemplo, ó, o uso de jurisprudência. Como que a gente pega muitas vezes na petição, e a Bianca que está aqui, que também faz essa revisão, já fez diversos treinamentos, muitas vezes tem a jurisprudência jogada lá no meio do texto, né? Eu falo do adicional noturno, nesse sentido, copio lá do Jus Brasil uma jurisprudência, né? Coloco lá no texto, é uma jurisprudência que tem total sentido com aquilo que eu estou falando, né? Adicional noturno, artigo 73, súmula 60 do TST, enfim. Mas ela não tem nenhuma ligação e não tem nenhuma contextualização com o meu texto, ela simplesmente está jogada lá. Não vamos fazer assim, pessoal, né? Compromisso de uma petição de qualidade é contextualizar a jurisprudência. Olha aqui, ó, como que nós vamos fazer? Para reforçar o direito do reclamante ao adicional noturno, aplique-se a jurisprudência do Tribunal do Trabalho da Segunda Região, especificamente a súmula 60 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata do quê? Da integração do adicional noturno na jornada que ultrapassa o horário noturno integral, né? Lembra do meu exemplo? Eu disse que ele trabalha das 22 às 6. Horário noturno, 22 às 5. O que a súmula 60 do tribunal diz? A integração da adicional noturno na jornada que ultrapassa o horário noturno. Ultrapassou das 5 para 6, 1 hora. Vai integrar na jornada noturna. É isso que eu estou pedindo? Está aqui a minha jurisprudência, né? Do Tribunal da Segunda Região, que é onde eu estou distribuindo a minha ação, ou da quarta, ou da quinta, ou da 23ª, mas é importante que se traga jurisprudência do tribunal de origem, né? Às vezes a gente pega a petição que nós estamos lá tratando do Tribunal do Trabalho de São Paulo, com jurisprudência do Trabalho de Goiás, né? E a jurisprudência trabalhista é farta, é fácil de achar, não é difícil de achar, basta a gente se dedicar e pesquisar um pouquinho. Então, nós precisamos ter muita atenção nisso aqui. Não basta simplesmente pegar uma jurisprudência e jogá-la no nosso texto, muito menos uma jurisprudência que não seja ligada ao tribunal de origem onde está sendo julgado, certo? Aqui um exemplo, né? Eu utilizo para mim elaborar as petições o Jus Brasil, vários outras plataformas de pesquisa, inclusive as pesquisas dentro do próprio site do tribunal. Eu utilizo o Jus Brasil porque ele é mais
mais fácil, mais claro, mais fácil de entender, né? Então, eu coloco lá. Aqui eu usei outro exemplo, mas enfim, reconhecimento do vínculo de emprego, né? Jurisprudência. Eu seleciono o meu tribunal que eu quero, e aqui é importante, gente, nunca tragam jurisprudência desatualizada. O que a gente orienta como padrão dos últimos 3 anos? Então, 2024, 23, 22, 21, né? Tem a jurisprudência fácil de encontrar? Sim, olha aqui, ó. 23 é a primeira que já me aparece, né? 10 mil resultados. Então, quem utiliza o Jus do Brasil, faça isso, faça essa marcação do período que a gente deseja as jurisprudências. No site dos tribunais a gente também consegue fazer isso, mas não vamos falar de adicional noturno, não vamos falar de vínculo de emprego, não vamos falar de nenhum assunto da área trabalhista e colocar na jurisprudência de 2015, 2013, né? Vamos buscar sempre jurisprudência atualizada, em qualquer caso, não só na reclamação trabalhista, isso vale para todas as outras petições, para todas as outras áreas do direito. O que é a jurisprudência? Né? É o entendimento do tribunal. Eu não posso botar um entendimento desatualizado da quinta turma lá de 2013. Eu preciso colocar o entendimento da quinta turma, de preferência do ano de 2024, né? Para que isso esteja pronto, atualizado. Esse é o entendimento que nós estamos falando agora, certo? Então, sempre preste atenção a isso. Quem usa Jus Brasil pode fazer essa colocação, essa seleção. Quem não usa, busque sempre jurisprudências atualizadas, né? 2023, 2022 e 2021. Dificilmente a gente não vai encontrar, principalmente na área trabalhista, que é sempre muito, muito dinâmico, certo? Por fim, já quase concluindo, até para não se estender demais, porque eu acho que já passou bastante do tempo, Bianca e Rômulo, mas enfim, algumas notas importantes, né? Caso facilite o entenda pertinente arguir teses novas, além daquelas escritas ou indicadas pelo cliente, entre em contato com o suporte. Por quê? Porque a adequação ao caso. Quando o cliente cadastrou na plataforma, o caso é dele, não é nosso, não é meu, né? O cliente vai lá trazer a estratégia que ele acha correta. Não posso suprimir nada sem consultar o suporte, a menos que seja uma coisa muito fora daquilo que está posto no direito, por isso que eu devo me remeter ao suporte, e também não posso, até posso, né, colocar algo a mais, isso é importante para a petição, enfim, mas é sempre importante que a gente procure o suporte para entrar em contato com esse cliente, né, porque a estratégia jurídica é dele, né, não é nossa. Nós estamos redigindo a petição, nós estamos colocando os argumentos, trazendo os fatos, juntando as jurisprudências, enfim, colocando tudo na reclamação trabalhista, mas nós não podemos esquecer disso, né? A estratégia, o caso, é do cliente, então nós temos sempre que prestar atenção e adequar a nossa petição ao caso que o cliente nos apresenta, né? Por quê? Porque facilita jurídico, presta serviços a advogados, escritórios, sendo certo que a estratégia jurídica é do cliente, não é nossa, né? Então, a partir da devida sinalização e da indicação lá do caso, a gente vai ver, averiguar devidas dúvidas e tal, e vai sanar com o suporte, certo? Depois a Bianca, se quiser fazer alguma outra colocação nesse ponto, também ela é a pessoa mais, e o Rômulo são as pessoas mais indicadas para fazer isso. Importante, ó, um dado que nós pegamos ontem para elaborar esse material. No ano de 2023, foram 4,2 milhões de casos novos ajuizados na Justiça do Trabalho. Quando eu falo em casos novos, é reclamação trabalhista. Só no ano de 2023, 4,2 milhões. E aí aqui, né, que é importante esse destaque que eu fiz lá no início para vocês. Imagine um judiciário, por mais que se trate de uma justiça especializada e que atenda especificamente casos trabalhistas, 4,2 milhões de processo é muito processo, né? E a nossa petição, a petição do nosso cliente, precisa se destacar no meio dessas 4,2 milhões de petições. Como que nós vamos fazer isso? Através desses padrões de qualidade que nós adotamos, mas através de uma petição concisa, né, uma petição clara, não de uma petição gigantesca que consiga apresentar de forma clara os fatos, o caso que nós queremos. Uma reclamação de 5 páginas, ela não aborda o necessário para elucidar o nosso caso, mas uma petição de 37, e eu uso 37 porque foi o que eu fiz, uma petição de 37,
Eu coloquei que ela não será lida, mas ela até pode ser lida, mas ela não vai ser compreendida pelo juiz, porque isso aconteceu comigo. O juiz não gravou a minha petição, não gravou o direito que eu pedi para o meu cliente. Ele gravou as 37 páginas que eu fiz ele ler. E foi a partir disso que ele começou a audiência, a minha primeira audiência trabalhista. Então eu digo para vocês, não é legal, não é bom, e 37 páginas não leva o sucesso de uma petição inicial. Muito bem, isso aí. Alguma dúvida? Enfim, agora nós vamos esclarecendo, pessoal. Muito bem, é isso aí. Foi demais? Vamos abrir agora aqui para os comentários? Silvio, muito bom, muito bom. Você fala muito bem, de verdade. Parabéns pelo treinamento, muito bom mesmo. Deu para Não. entender. Quando eu engato, querido, na primeira, eu vou longe. Foi muito bom e, assim, digo até para mim, eu não atuo nessa área e, honestamente, não tenho uma verdadeira paixão por essa área, não escondo isso, mas prendeu atenção, foi muito claro, foi muito elucidativo, foi muito, enfim, foi objetivo, enfim, foi muito bom mesmo e ainda a gente ressaltando aqui de novo que a gente vai disponibilizar o e-book e tudo que o Silvio falou aqui vai estar no e-book com mais informações ainda, na realidade, né? Vai ter exemplos práticos lá, que o doutor Silvio colocou para gente. Então, vai ter um exemplo prático lá de como fazer um tópico tal, de como fazer uma menta, de como fazer uma alimentação. Então, o e-book está bem complexo, está bem bacana. E vai complementar muito bem aí o treinamento, que para mim já está completo, mas vai complementar ainda mais. Já está aberto aí para comentários. E tem a petição também, né, Bianca? Que a gente fez uma revisão dela e também vai estar disponível, eu acho, né? Verdade. Tinha até me esquecido que a gente fez uma petição modelo para mostrar para vocês, né? Bem verdade. Pessoal, tá aberto para comentar, viu? Quem tiver dúvida, quiser fazer comentário, quiser tirar, enfim, considerações, dar um oi, conversar. Só falar. Ninguém, pessoal? Eu sempre falo no treinamento, quando ninguém manda, que ou foi muito bom, ou ninguém Ou entendeu ninguém entendeu nada. Exatamente. Ou eu sei que todo mundo entendeu, porque eu entendi, e eu nem trabalho nessa área, nem faço ideia do que, né? Enfim, não trabalho nessa área, lógico, no direito sim, mas eu não trabalho. Tenho certeza que é porque todo mundo entendeu tudo. Com certeza. Pessoal, a Júlia, ela acabou de disponibilizar um forms para quem está aqui presente. Por favor, preencha esse forms, porque nós vamos enviar o e-book para vocês por e-mail. Amanhã o e-book será enviado para o pessoal que está aqui acompanhando, tá? Então, dá para vocês acessarem por esse link que nós colocamos. E o chat agora está aberto para quem quiser fazer pergunta. Aproveitem que o Silvio está aqui, ele tem bastante experiência na área trabalhista, acredito que ele pode tirar qualquer dúvida de vocês. Aproveitem para tirar essas dúvidas, tá? O pessoal já está se manifestando aqui, só com elogios ao doutor Silvio, muito merecidos, inclusive. A Anne levantou a mão. Pode escrever, Anne. Eu acho que o áudio não está liberado, né, Júlia? Dá para liberar? Espera aí. Às vezes ela quer só escrever mesmo, né? Não sei. Levantou a mão de novo. Eu acho que ela quer falar. Acho que ela quer falar. Calma aí que a Júlia está verificando aqui, gente. A Anne, Pessoal, né? vou pedir para a gente manter no chat. Então, quem está com a mão levantada, por favor, redige a pergunta ou redige o feedback, que a gente vai estar coletando aqui e respondendo uma a uma, tá bem? Muito bem. No formulário também tem um espaço para feedback, então o que vocês acharam desse treinamento, vocês dão uma nota, e aí tem um campo aberto também para vocês explorarem outros conteúdos que vocês querem ver aqui na Facilita, seja você facilita que quer ver o treinamento de outras áreas, seja você cliente que quer ver outros tipos de conteúdo, outros temas mais relevantes para o seu escritório, então também tem um espaço aberto aí para a gente coletar e aí trazer esses novos conteúdos para vocês. Vai dar para abrir para ela falar, para a Anne?
Acho que ela vai ter que digitar, Bianca. Vamos manter só o chat, gente. Ah, tá. Eu não tinha entendido o comecinho que você falou que deu uma travada. Se a doutora Anne puder digitar sua dúvida ou sua consideração, a gente agradece. Só elogio, gente, tem que apresentar dúvidas, tem que pesar no doutor Silvio. Tá. Só elogios no chat, Silvio, por enquanto. Olha que bom. Espero que continue assim. Aí eu vou tirar uma dúvida de direitos trabalhistas. Peraí, deixa eu pensar aqui. O que é o direito do trabalho? O que faz? Para onde vai? Os advogados trabalhistas, o que comem, o que vestem, onde vivem? Olha, eles muito pouco, se vestem muito mal. Sofrem bastante. Silvio, colocaram algumas coisas aqui no chat. A Fernanda, ela foi excelente a sua dica quanto às peças objetivas. O Delson, ele colocou que ele protocolou hoje uma petição inicial sem fatos. Ele está apreensivo agora. Na verdade, Delson, é exatamente isso, né? Como o direito do trabalho ele se baseia nisso, né? Os fatos eles são muito importantes porque o juiz precisa saber o que está acontecendo. O juiz não está lá no chão da fábrica, não está lá no escritório, não está lá no banco onde aconteceu, onde está se dando a prestação de serviço. Então a gente precisa ser claro nesse ponto, né? O juiz não vai indeferir a peça como um todo, mas é aquilo que eu te digo. Quando eu entrei na audiência, que eu tinha feito 2 parágrafos de fato e 37 páginas de argumentação, né, o juiz foi bem categórico em me dizer aonde estão os fatos. Então, quando a gente apresenta isso para vocês, não é no sentido de dizer que está errado, né? Mas é no sentido de dizer, olha, pessoal, vamos dar atenção a isso, porque isso é o que realmente conta. Uma petição objetiva, uma petição clara e que apresente realmente aquilo que o juiz precisa saber. Mas vai passar. Fica tranquilo que não vai dar nada. E se der, vai dar pouca coisa. E o Delson falou excelente, Silvio. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Porque nós já estamos há 1 hora aqui. Acho que se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que a gente pode... a Maria Cristina colocou aqui. Doutor Silvio, tenho observado que o cliente não relata os fatos, e sim manda verificar os documentos. Como proceder nesses casos? Maria, eu estou na Facilita desde 2021. São 3 anos em setembro, né? Na maioria das vezes, os clientes eles não relatam detalhadamente os fatos, né? Eles trazem documentos, eles trazem pequenas inserções daquilo que eles entendem ou daquilo que ele acha que vai nos guiar para fazer a petição. Por isso que eu disse para vocês lá no começo, a adequação ao caso necessariamente nos obriga a verificar esses documentos do cliente. Se tiver uma dúvida, né, muito importante, ou que a gente não conseguir entender aquilo que o cliente traz ou o que ele deseja, nós temos o suporte para fazer esse contato, enfim, e dizer lá para o pessoal, Rômulo, Bianca, ó, não entendi, está muito confuso aqui, os documentos não são suficientes para entender, então me remeter ao suporte para a gente fazer essa consulta ao cliente e ele poder esclarecer para nós realmente aquilo que ele deseja. Mas quando o cliente digita, quando ele acessa a nossa plataforma, né, e isso para mim é muito claro, por esse tempo que a gente trabalha na plataforma, né, o cliente ele também tem pressa, tem acúmulo de funções, tem outras atividades, e ele meio que coloca aqui na plataforma rápido, de uma forma não tão explicativa, para a gente poder, a partir dos documentos, fazer esse levantamento dos dados. Na petição trabalhista, os cálculos são muito importantes porque eles também nos guiam nesse momento de identificar os fatos. Então, quando a gente recebe o serviço de petição, muitas vezes o serviço de cálculo já está pronto. E lá a gente já consegue identificar alguns pontos também. Talvez isso seja uma estratégia que tu possa usar também para se guiar. Mas se tiver muita dúvida, se não tiver com os documentos, os esclarecimentos que tu precisa, chama o suporte para entrar em contato com esse cliente e ele poder esclarecer para nós o que a gente realmente precisa. Bom, Silvio. Muito bem, Pedro, também.
Você respondeu a Maria Cristina. O Pedro, ele falou que ele vai se cadastrar para redator, Bianca. Logo chega para você o teste do Pedro. Vamos ver, Pedro, vamos ver. Tá. Bom, como já são 8h06, né? Já estamos a 1 hora aqui. Eu acho que a gente já pode, né, partir para o encerramento, porque afinal de contas também tivemos um dia de trabalho, certo, pessoal? Cheio de trabalho. Estamos precisando descansar um pouquinho, né, Júlia? A Júlia também está ali, ó. Então, Silvio, passo para você fazer suas últimas palavras no dia de hoje para a gente aqui. Só agradecer, na verdade, Rômulo, essa oportunidade. Eu acho que para quem está entrando na Facilita agora, para quem está há um tempo, essa é mais uma oportunidade que a Facilita nos dá, né? Estar aqui apresentando, conversando com vocês é uma oportunidade importante. Espero que tenha atendido as expectativas de todos, né? Estamos sempre atuando e atentos. Se precisarem de alguma dúvida, algum esclarecimento, a gente também fica à disposição. Agradeço mais uma vez, Rômulo, Bianca, Júlia, por todo o auxílio hoje, para que a gente pudesse colocar o treinamento em prática, e estamos aí. Bianca? É isso, pessoal. Acho que o doutor Silvio já falou tudo. Agradeço imensamente. A gente sabe que dá um trabalhão fazer material, né? Você tem que despender um tempo para isso e, paralelamente, ainda tem que fazer as suas milhões de petições que o doutor faz por dia e as outras que a gente ainda pede para o doutor fazer a mais, né? Então, brigadão mesmo por esse apoio aí, a camisa, por ajudar a gente. A gente está muito feliz mesmo, tá? Parabéns pelo treinamento, foi muito bom mesmo. Muito explicativo. E acho que é isso. E a Ju falou aqui, não esqueçam de preencher o formulário para garantir o e-book. Então, não se esqueçam de preencher o formulário para garantirem o e-book, tá? Não se esqueçam, pessoal. Já façam isso agora para justamente não esquecer. É isso. Boa noite, pessoal. Tudo bem. Bom, obrigado, então, pessoal, agradeço a todos. Silvio, obrigado, gente. Vamos descansar. Até o próximo treinamento. Valeu. Até, Tchau. tchau. Tchau, gente.